A jovem senhorita, cansada do mundo e emocionalmente frágil, não tinha interesse em nada. Até que, certo dia, seu pai lhe enviou um presente muito especial. Uma sereia que ainda não havia definido seu gênero. Aquelas pupilas puras fizeram a jovem sentir pela primeira vez algo chamado interesse. A sereia inocente acabou se apaixonando aos poucos sob o treinamento doentio da senhorita. E no momento em que ele a amou sem reservas, ela foi embora. Quando se reencontraram, a sereia antes pura havia se transformado em um homem sombrio e distorcido. Antes de receber aquele presente, a vida de Serben era como água parada. Ela jamais sentiu o amor dos pais. Uma mãe frágil e um pai emocionalmente doente, naquela casa existia apenas um amor aprisionado. O pai distorcido, em nome de cuidar, nem permitia que a mãe saísse do quarto. Só quando a mãe, prestes a morrer, implorou para que ele cuidasse da filha é que o pai suicida encontrou motivo para continuar vivo. Esse afeto paterno tardio era igualmente distorcido. Animais eram enviados um após o outro, e se Serben dizia que não queria, o pai transformava as criaturas em espécimes e as enviava de novo. Afundando cada vez mais naquela vida estagnada, Serben herdou a fragilidade da mãe e já não tinha qualquer apego ao mundo, seu único desejo era morrer. Ela odiava o pai por aprisionar a mãe, e escreveu inúmeras vezes em seu diário que jamais se tornaria como aquele louco que aprisionava alguém em nome do amor. Até que, certo dia, o pai trouxe outro presente especial. Ela disse, sem expressão alguma, que ele pegasse aquilo e sumisse. Mas quando o presente foi revelado, o olhar de Serben se fixou no tanque d'água. Ali, uma sereia flutuava silenciosamente. Ele pareceu perceber algo e abriu os olhos devagar. Seu rosto era tão belo que parecia saído de um sonho, cada detalhe refinado de um jeito quase irreal. O mais deslumbrante eram aqueles olhos verde esmeralda, brilhando na luz da água, puros como se nunca tivessem tocado a sujeira do mundo. Ele a observava com curiosidade dentro do tanque. Serben caminhou lentamente até o tanque. A frieza em seu rosto foi substituída por uma excitação perigosa, seu olhar ardente e tomado, o canto dos lábios marcado por uma loucura contida. Ela sabia que naquele instante havia despertado completamente o sangue herdado do pai. Obrigada, papai. Depois que todos saíram do cômodo, ela começou a se apresentar à sereia com devoção quase obsessiva. A sereia tremia sob o olhar dela. Sabia, seus olhos são tão lindos quanto os da minha mãe. Ela falava sozinha, compartilhando em voz baixa os segredos da família com a sereia. Contou sobre a mãe presa pelo pai em nome do amor e sobre si mesma, nascida dentro daquela prisão distorcida. Assim como a mãe, ela nunca havia saído da mansão. Mesmo assim, sonhava com o dia em que seu corpo melhorasse, para que pudesse ir com a sereia ver o mar além da propriedade. Assim passou um mês. Nesse dia, Serben finalmente não se contentou mais com a sereia sendo apenas uma espectadora silenciosa. Ela pesquisou, sereias podiam falar. Ela o ameaçou, se ele não abrisse a boca, ela o arrastaria para fora do tanque. Aí você vai ter que respirar com os pulmões e eu poderei examinar sua garganta. Quer isso? O rosto de Serben estava tomado por uma excitação doentia e distorcida. Apavorada, tremendo, a sereia chorou e admitiu que podia falar. Meu nome é Mer. A voz dele era incrivelmente bela. Serben o encarou com obsessão, admiração e lágrimas nos olhos. Então as lágrimas de sereia não viravam pérolas como os livros diziam. Nos dias seguintes, Serben não fez mais nada além de acompanhá-lo e registrar seu cotidiano. Mas desde que chegou ali, ele nunca havia comido, não tocava nenhum dos peixes que ela jogava no tanque. Serben ficou ansiosa. Temia que a sereia desaparecesse em silêncio, como sua mãe. Até que, certo dia, a sereia simplesmente parou de reagir, afundando silenciosamente no fundo do tanque. A ansiedade dela chegou ao limite, ela queria arrancar as escamas dele uma a uma, assim ele falaria com ela, nem que fosse gritando. Serben, em puro desespero, lançou um livro contra a água, forçando Mer a emergir. Eu te faço dormir, te embalo, converso com você. Se quiser que eu rasteje, eu rastejo. Se quiser que eu choro. Posso até te dar toda a minha família. Eu posso te dar tudo, menos deixar vocês a ir daqui. Mer chorou de medo. Os cavaleiros do lado de fora ouviram o barulho e entraram às pressas. Serben olhou friamente e mandou todos saírem. Ninguém podia cobiçar sua sereia, nem sequer olhar. O mordomo contou tudo ao duque, dizendo que a senhorita estava ficando cada vez mais sensível por causa da sereia, o que podia prejudicar sua saúde. No dia seguinte, Serben acordou e encontrou o tanque completamente vazio. Ela desabou. Procurou em todos os cantos, mas não encontrou a sereia. Suas unhas quase marcaram a pele da empregada. Onde vocês esconderam minha sereia? Ao saber que Mer havia sido levado pelo pai para a beira do lago, ela correu até lá e viu a sereia prestes a ser executada, pressionada contra uma lâmina. Quando Mer viu Serben, seus olhos brilharam com uma alegria inacreditável. Serben, ele chamou trêmulo, quase chorando.
Foi a primeira vez que ele disse seu nome, a voz suave e quebrada, como uma pena caindo e tocando seu coração, cheia de dependência absoluta, fazendo-a sentir que era o mundo inteiro dele. Serben ignorou a oposição do pai, lançando um olhar afiado como uma lâmina para os cavaleiros armados. Guardem as espadas antes que eu corte os pulsos de vocês. Ela se agachou devagar, com a delicadeza de quem segura um tesouro frágil, acolhendo a sereia com extremo cuidado. O duque, insatisfeito, mandou que ela voltasse, alertando que não deveria se deixar encantar pela sereia, ou seu corpo ficaria mais fraco a cada dia. Serben encarou o pai, os olhos cheios de posse quase delirante. Pai, está tentando tirar algo que é meu? Quem ousar cobiçar minha sereia, eu fico com os olhos dele. E se alguém tocá-lo, corto as mãos também. Lembre-se disso, pai. Eu nunca deixarei ninguém levá-lo. Ele só pode ser meu. O duque tentou dizer algo, mas ela o interrompeu. Se o levar, mesmo morta, eu vou amaldiçoar todos vocês. Nos olhos dela ardia uma obsessão tão insana que parecia capaz de incendiar o mundo. O duque finalmente cedeu e saiu. Serben então acalmou Mer com suavidade, explicando que ali era um lago de água doce, e isso fazia mal à saúde dele. Mer, ainda aterrorizado, chorou enquanto balançava a cabeça, insistindo que queria ficar ali, dizendo que a água doce não o prejudicava. Antes, Serben só achava que ele ficava ainda mais bonito chorando, apreciando aquilo com um toque doentio. Mas agora algo acertou seu peito com força, um tipo de dor impossível de descrever. Ela se inclinou e beijou com carinho as lágrimas dele, cedendo ao pedido. Eles haviam combinado que ela o visitaria todos os dias, mas ao voltar para casa, Serben adoeceu. Embora o pai tivesse permitido a presença de Mer, jamais deixaria que ela saísse de casa naquele estado. Serben não queria que Mer a visse tão fraca, então escrevia uma carta para ele todos os dias e pedia à criada, Daphne, que levasse ao lago para ler em voz alta. Mas os dias passaram e a criada sempre abaixava a cabeça, dizendo que Mer não reagia. Naquele dia, o estado de Serben piorou e a criada parecia preocupada. Mas às escondidas misturou veneno no remédio. Serben tomou o remédio sem desconfiar de nada e adormeceu. Ela não percebeu a expressão doentia no rosto da criada. O Sr. Mer disse que quer voltar ao mar. A senhorita finalmente pode morrer. Assim poderei levá-lo de volta para o oceano. Quando Serben acordou, a cabeça latejava como se fosse rachar. O quarto estava cheio de velas acesas e nenhuma criada por perto, como se todas acreditassem que ela já estivesse morta. Aproveitando que ninguém a vigiava, ela caminhou lentamente em direção ao lago. Nesse momento, Daphne jogava pedras na superfície da água, perguntando com raiva por que Mer não havia aparecido nos últimos dias. Ao ver fios de cabelo familiares surgindo na água, ela sorriu, completamente obcecada. Mer perguntou, curioso, por que ela tinha vindo justamente agora. Daphne declarou eufórica que tinha matado Serben. Seus olhos brilhavam com entusiasmo doentio, como se tivesse conquistado algo grandioso. Mer ficou paralisado, como se tivesse sido atingido por um raio. Daphne não conseguia entender a reação dele. Se a senhorita morrer, você pode voltar para o mar, não é? Mer se desesperou de culpa. Mesmo que Serben o tivesse aprisionado, ela não merecia aquele fim e ainda enviava cartas todos os dias tentando aquecê-lo. Daphne o chamou de idiota, mas Mer tremia da cabeça aos pés, tomado por desespero e impotência, explicando que Serben tinha se tornado assim por causa do poder dele. Um sorriso doentio surgiu no rosto de Daphne. Ela agarrou o corpo de Mer, tremendo de empolgação. Agora você finalmente meu. No segundo seguinte, Serben apareceu atrás dela e a atacou. Daphne caiu desacordada, enquanto Mer ficou parado, confuso e em choque. Serben se agachou diante dele, olhando como se fosse o único tesouro do mundo. Eu senti tanta falta de você. Na verdade, Serben já havia chegado ao lago e estava escondida nas sombras. Ao ver Mer emergir e falar com Daphne. Uma onda incontrolável de ciúme e fúria subiu em seu peito, fazendo-a pensar que ele deveria ser trancado no tanque para sempre, sempre ao alcance dela, invisível e intocado por qualquer outra pessoa. E mesmo se morresse, deveria morrer diante dela. Serben achava que depois de ouvir as palavras de Daphne, Mer ficaria aliviado com sua morte, mas ao vê-lo sofrer por ela, ficou paralisada. Aquele pesar puro a pegou desprevenida, apertando seu coração com força. Ela havia feito tantas coisas terríveis com ele, como ele podia reagir assim? Ao ver a criada agarrando Mer, Serben finalmente avançou com um bastão. Mer explicou que Daphne tinha ficado daquele jeito por causa dele. Eu tenho um poder que confunde as pessoas, mas ainda não cresci, então não consigo controlar direito. Você ficou assim também por minha culpa. Serben deu uma risada amarga. Contou a Mer que nasceu daquela forma, aquela posse era hereditária. Todos em sua família eram loucos. Nesse momento, Daphne surgiu de repente e empurrou Serben para dentro do lago. Mer ficou imóvel sobre a água, o sangue gelando no corpo inteiro. A silhueta dela afundando se refletia em suas pupilas, como se todo seu mundo desabasse naquele instante.
Ele avançou por instinto, mas Daphne o segurou. Daphne insistiu para que ele aproveitasse e fugisse com ela. Mas Mer se soltou, declarando com raiva que nunca desejou a morte de Serben. Eu não vou embora com você. Daphne saiu ferida, derrubando uma lamparina ao passar. As chamas se espalharam rapidamente pelo óleo derramado. Serben afundava cada vez mais, achando que morreria em silêncio. Mas, em meio à visão turva, viu a silhueta de Mer. Os olhos verde-esmeralda dele estavam tomados por um terror profundo e emoções intensas. Serben o encarou, atônita. Ela mesmo prendeu naquele lago. Achou que ele a odiasse, mas o desespero nos olhos dele era real demais. Quando a água do lago entrou em seu nariz e boca e a sufocação começou a dominá-la. Mer inclinou-se e tocou seus lábios, compartilhando sua respiração com ela. O coração de Serben se debatia entre o desespero e a contradição, desejando que aquele calor a puxasse de volta do abismo, mas sabendo que, se vivesse novamente, sua obsessão e posse por ele só ficariam mais profundas. Quando acordou outra vez, estava em seu quarto familiar, com criadas olhando para ela em pânico. O lustre acima parecia irreal por um instante, até que lágrimas escorreram. Ela estava viva. Ele a salvou. O duque estava ao lado, preocupado, e Serben imediatamente perguntou onde Mer estava. O duque falou com dificuldade. Quando o fogo começou à beira do lago, Mer protegeu Serben enquanto nadava desesperadamente em direção à margem. Ao ver pessoas se aproximando, tentou pedir ajuda, mas a fumaça queimou sua garganta. Depois de tossir violentamente, usou uma voz rouca e desesperada para pedir socorro. O duque contou que o corpo inteiro de Mer havia sido queimado, as escamas abertas. Os médicos disseram que ele perdeu a voz e talvez nunca mais consiga falar. A expressão de Serben se encheu de dor e culpa ao ouvir isso. O ferido Mer foi colocado de volta no tanque, com bandagens no corpo e no rosto. Sua cauda, antes tão bonita, havia perdido o brilho, tornando-se turva. Serben se culpou ainda mais. Ela sempre foi alguém que queria morrer, não merecia ser salva por ele. Talvez ele até se arrependesse de tê-la salvado. Mas, ao levantar os olhos, viu apenas alegria no rosto dele, nenhuma raiva, apenas alívio sincero por ela estar viva. Naquele instante, sua garganta se fechou. Mer era bondoso demais. Valorizava toda a vida e até assume a culpa pelo erro de Daphne. Engolindo todas as emoções, Serben o repreendeu. Você não tem direito de salvar ninguém. Você nem consegue se proteger. Ao ouvir aquilo, Mer sentiu uma pontada no peito. Seu rosto mostrava apenas mágoa e tristeza. Serben fingiu não ver e continuou zombando. Arrependeu-se de me salvar? Humanos tratam você como nada. Você nunca deveria ter me salvado. Se isso impedisse Mer de ferir o próprio corpo para salvar alguém no futuro, ela aceitaria ser a vilã, mesmo que ele a odiasse. Serben continuou dizendo que existiam muitos humanos ruins. Se ele tivesse sido capturado por outra pessoa, passaria por coisas muito piores. E, quando estivesse queimando vivo, ninguém moveria um dedo por ele. Serben entregou o amuleto da família Mer, prometendo que antes de morrer o levaria de volta ao mar. Assim, se algum dia fosse capturado de novo, o amuleto impediria a maioria das pessoas de machucá-lo. Como Mer não podia falar, Serben decidiu ensinar-lhe a ler e escrever. Achou que ele recusaria, mas ele se mostrou muito interessado. E tinha um talento impressionante, quase memória fotográfica, então aprendeu muito rápido. Aqueles foram os dias mais tranquilos que os dois já viveram. Chegaram até a dar a Serben a ilusão de que havia nos olhos de Mer um leve traço de afeto por ela. Mas o corpo de Serben piorava cada vez mais. Com medo de que Mer percebesse, fechava as cortinas em toda a consulta. Ela e o médico também trocaram para códigos secretos. Tratamento virou aula, novo remédio virou novo material. E como a condição só se agravava, o duque trocava o médico dela quase a cada 4 dias, mas nada surtia efeito. A dor de Serben não diminuía, seu corpo só piorava dia após dia. Naquele dia ela reuniu forças, abriu a cortina do tanque e começou a dar aula para Mer. Sem perceber, Chegaramã palavra filha. Mer, animado, disse que também tinha uma família. Ele escreveu Oceano Vidro, dizendo que o mar era sua família. Aquele pequeno brilho de felicidade e saudade no rosto dele fez a culpa em Serben aumentar ainda mais. Ela baixou os olhos e viu escamas espalhadas por todo o tanque. Ficou imóvel. Era óbvio que, se Mer continuasse preso no tanque, seu corpo só pioraria. Serben, com dificuldade, disse que ele deveria voltar ao lago. Depois disso, já ia chamar alguém para levá-lo. No desespero, Mer de repente chamou o nome dela. Serben ficou paralisada, virou-se bruscamente e o encarou. Mer ficou inquieto sob o olhar dela e tentou, ansioso, explicar que não queria voltar ao lago. Mas Serben o interrompeu. Achei que já éramos próximos, mas você ainda mente para mim. Perdeu a voz? Era só coisa da minha cabeça, então. Mer tentou explicar por que escondeu isso, mas Serben fechou a cortina com frieza e mandou que o levassem de volta ao lago.
Só depois que Mer foi embora ela permitiu que a tristeza aparecesse. Seu corpo piorava dia após dia. Ela já sentia que não tinha muito tempo. Os médicos foram trocados várias vezes, até que finalmente voltou a primeira doutora, Bomieri. Bomieri parecia particularmente dedicada a Serben. Pediu pessoalmente ao Duque para retornar e todos os dias a incentivava com paciência a continuar o tratamento. Passou-se outra semana. Já fazia 7 dias que não via Mer e Serben sentia uma saudade profunda. Ela escrevia uma carta todos os dias e mandava entregá-la no lago. Por causa da habilidade de Mer, desta vez ela enviou apenas criados homens. Mas o cavaleiro lhe informou que ainda assim pegou um criado indo sozinho para o lago no meio da noite. Pelo visto, o encanto de Mer funcionava com qualquer gênero. Nesse dia, o tio de Serben voltou. Apesar de ser chamado de tio, ele tinha a mesma idade que ela e os dois eram muito próximos quando crianças. Mas por ser filho ilegítimo, diziam que ele queria disputar a herança da família, então ele saiu de casa há 2 anos para viver por conta própria. Desta vez, ele trouxe vários presentes para Serben. Ela escolheu uma pulseira de conchas, achando que combinava muito com Mer. Ela contou ao tio sobre o tritão que estava criando, mas ele não levou a sério, achando que era brincadeira. Pouco depois, os homens do Duque vieram chamá-lo. No caminho de volta ao quarto, Serben ouviu seu pai discutindo com o tio. Parecia que a família havia ofendido alguém importante e corria o risco de ser eliminada pelo imperador. O Duque acreditava que Serben, como herdeira, deveria ficar e assumir a responsabilidade. Mas o tio discordava e insistia em levar Serben embora. Então o pai disse algo que destruiu todas as defesas dela: Serben não passaria deste mês. Já que sua vida estava prestes a acabar, morrer com honra como herdeira da casa ducal seria, na visão dele, o melhor destino para ela. A cor sumiu do rosto de Serben na hora. Ela se agachou, sem forças. Já tinha imaginado seu fim inúmeras vezes, talvez daqui a 3 anos, talvez depois deste inverno. Talvez até pudesse receber a primavera com Mer e ver seu primeiro sorriso sob a luz do sol. Mas agora, o tempo era cruel como uma tela rasgada por uma lâmina. Restando menos de 1 mês. As lágrimas caíram sem som e no meio da confusão um pensamento ficou claro: se o tempo era tão curto ela precisava devolvê-lo ao mar. A jovem senhorita, cansada da vida e já muito doente, tinha apenas alguns dias restantes. Finalmente soltou sua obsessão pelo tritão e decidiu mandá-lo de volta ao oceano. Mas o tritão inocente já estava apaixonado por ela e preferia ficar para sempre naquela prisão. Ao saber que seus dias estavam contados, Serben forçou seu corpo frágil a caminhar até o lago. Chamando Mer com doçura: você tem passado bem? Sua voz era leve como o vento da noite, com um toque de tristeza. Mer baixou os olhos, com dor e mágoa evidente no olhar. Você me mandou pro lago sem dizer nada, me deixou sozinho tanto tempo. Por que veio agora? Serben abaixou a cabeça e pediu desculpas, explicando que mesmo sem visitá-lo, enviou cartas todos os dias. Você leu? Mer ficou em silêncio por um momento e enfim respondeu, teimoso e magoado: não. Serben tentou enxergar claramente a expressão dele, mas sua visão já estava turva por causa da doença. Mas, de certo modo, ela até agradece por não enxergar direito, porque se visse claramente o rosto dele, talvez não tivesse forças para mandá-lo de volta ao oceano. Serben continuou pedindo desculpas a Mer, explicando que colocá-lo de volta no lago não era desprezo nem tratá-lo como um animal, mas sim porque ao descobrir que ele escondeu a verdade sobre sua voz, não conseguiu segurar a raiva e agiu por impulso. Serben escolheu instintivamente esconder o verdadeiro motivo. A dor constante deixava seu corpo cada vez mais frágil e exausto. Mas ela preferia que Mer lembrasse dela como alguém forte e destemida, e não como alguém destruída pela doença. Assim, quando ele pensasse nela no futuro, não sentiria ainda mais tristeza. Serben disse baixinho que hoje o levaria de volta ao mar. Mer ficou paralisado, com confusão e pânico nos olhos. Ele nadou lentamente em direção a ela, querendo entender o motivo. E só ao chegar perto percebeu a tristeza estampada no rosto dela. Ele travou e perguntou aflito: Daphne disse que só quando você morresse eu poderia sair daqui. Você vai morrer hoje? Na cabeça de um tritão, humanos deveriam viver até os 80. Ele não sabia que doenças também podiam tirar a vida deles e pensou apenas que Serben estava desesperada. Serben sorriu de leve e não explicou mais nada. Tirou do peito uma pulseira de conchas e a colocou nele, dizendo que era seu presente de despedida. Mer baixou o olhar, as sobrancelhas franzidas, segurando a dor e a confusão. Você me trancou no aquário, depois me jogou no lago, depois parou de vir e só mandava cartas, e agora de repente quer me mandar embora. Ele parou um instante, os dedos acariciando levemente a pulseira de conchas no pulso, como se fosse a única coisa a qual podia se agarrar. Suas costas curvadas mostravam solidão e tristeza contida. Você sempre segue só o que sente, Serben. Os dedos dele ainda ficaram presos na pulseira, hesitando outra vez, como quem faz um acordo consigo mesmo. Um mês.
Eu fico com você por mais um mês. Talvez assim eu me sinta melhor. A voz veio trêmula, o olhar cheio de apego e uma esperança frágil, como se escondesse a própria vulnerabilidade, mas ainda assim desejasse a resposta dela. Serbem ficou imóvel. Sempre teve medo de se tornar tão obsessiva quanto o pai, sempre fugiu dos próprios sentimentos, mas agora já não conseguia mais negar o que queria. Ela tocou suavemente o rosto de Mer. Eu te amo. Amo de verdade. Então, um mês. Quero que fique comigo até o fim da minha vida. Foi a primeira vez que ela se abriu por completo. Ela achava que Mer a odiaria por tê-lo deixado preso no lago, mas ele segurou a mão dela e a encostou no próprio rosto. Havia choque e ternura em seus olhos, e lágrimas escorreram silenciosamente. Enquanto ele olhava para ela, toda aquela insegurança e mágoa se desfaziam com a confissão. Antes de partir, carregada de preocupações, Serbem nem sabia se seu corpo aguentaria mais um mês. Antes que pudesse sair, seu tio trouxe uma notícia terrível. O imperador acreditou nas palavras venenosas do Papa. Cheio de ambição, o Papa tinha liderado as forças rebeldes. E pior, os rebeldes chegariam ainda hoje à noite. Em outras palavras, a morte de Serbem estava marcada para esta noite. Aquele era o dia marcado para a morte de Serbem. Seu tio trouxe a notícia de que o exército rebelde chegaria em breve e implorou para que ela fugisse com ele. Serbem apenas balançou a cabeça. Mesmo que escapasse, sua vida não duraria mais um mês. Em vez de arrastar os últimos segundos, preferia morrer com dignidade como herdeira. Ela sabia que o tio nunca foi feliz naquela casa, sempre desprezado por ser filho ilegítimo. Antes de se despedirem, ela desejou que após sua morte ele pudesse finalmente viver livre do jeito que sempre quis. Serbem se lembrou de que nunca pôde fazer nada por ele, então entregou o emblema que simbolizava a chefia da família. O tio se recusou a aceitar, então Serbem fez uma promessa: se ela sobrevivesse, ele devolveria o emblema. Nenhum dos dois imaginava que essa promessa, aparentemente impossível, mudaria todo o destino dele. Agarrado a essas palavras, o tio viveu até os 100 anos, mesmo acamado, e só descansou em paz depois de devolver o emblema a Serbem em sua vida seguinte. Mas agora, antes de partir, ele avisou a todos na mansão sobre a chegada dos rebeldes, e ninguém acreditou no aviso de um filho legítimo. Mesmo quando Serbem confirmou, acharam que eram delírios de uma moribunda. Até a meia-noite, quando o duque morreu e os rebeldes invadiram o palácio, com chamas se espalhando sem controle. Só então perceberam a gravidade da situação, mergulhando em caos total. A criada pessoal correu com alguns cavaleiros para encontrar Serbem, querendo escoltá-la para fora dali. Mas Serbem recusou. Entregou todos os seus tesouros aos fiéis subordinados e pediu, quase suplicando, que realizassem seu último desejo: levar Mer de volta ao mar em segurança. A criada concordou e entregou solenemente um frasco de veneno para Serbem. O duque pediu para entregar isto. Ele espera que você fuja com seu tio. Mas, se insistir em ficar, isto ao menos vai reduzir a dor. Depois de ver todos carregarem o tanque de água embora, Serbem pegou o frasco. Era a última rota de fuga que seu pai havia deixado para ela. Nunca imaginou que realmente iria usá-lo, mas sabia muito bem, somente ficando ali Mer poderia voltar ao mar em segurança. Quando o veneno começou a agir, ela se encolheu, tremendo levemente. Mesmo tendo imaginado seu fim inúmeras vezes. Quando a morte finalmente se aproximou, o medo e a angústia tomaram conta. Com a consciência turva, Serbem teve a impressão de ver Mer. Ele se aproximou, guiou a mão dela até o próprio rosto, o olhar ainda cheio de gentileza e dependência. Os lábios de Serbem se curvaram suavemente, como se tivesse encontrado o último fio de felicidade, e ela fechou os olhos devagar. Ela nunca soube que seu sacrifício não trouxe liberdade a Mer. Ele nunca voltou ao mar e ficou preso no lago por 50 anos. Quando finalmente ganhou pernas e se tornou um homem, ficou mais 50 anos preso na mansão abandonada do duque. Um ser que esperou 100 anos foi devorado pela solidão, perdendo toda a pureza e restando apenas obsessão, loucura e um ódio sem fim. Seu coração destruído afundou no abismo com o tempo, tornando-se uma existência totalmente distorcida. Décadas depois, Serbem renasceu como a bisneta de seu tio. Ele reconheceu na hora e lhe deu o mesmo nome. Ela sempre ouvia do bisavô a história da sobrinha que teria aprisionado um tritão, mas achava que era só um conto para crianças. Após renascer, o bisavô devolveu solenemente a Serbem o brasão da família Merksveio. No instante em que entregou o emblema, ele sentiu que seu próprio fim se aproximava. A promessa feita a Serbem parecia ter se tornado um contrato, carregado pela vontade dos deuses, mantendo-o preso neste mundo. Aquilo era ao mesmo tempo o fio que prolongava sua vida e a corrente que o impedia de partir. Mesmo com o corpo enfraquecendo, ele não conseguia morrer, como se só pudesse descansar quando a promessa fosse cumprida. Quando o brasão finalmente voltou às mãos de Serbem, o bisavô sentiu um alívio profundo. Sua missão havia terminado. Ele olhou para ela com doçura e disse calmamente: espero que você possa abandonar seus grilhões e viver a vida que deseja. Serbem não percebeu o verdadeiro significado das palavras, achando apenas que restaurar a honra da família era o desejo não realizado dele.
Desde então, ela carregou esse objetivo no coração e dedicou tudo a ele. Reuniu os cavaleiros treinados pela família, entrou para o exército e começou a construir a própria força. Ao mesmo tempo, Serben continuou buscando rastros do sangue real. Até que, por fim, encontrou um descendente da realeza vivendo nas ruas. Serben o ajudou a recuperar o trono, enfrentou as forças do Papa e o apoiou até sua coroação. O rei manteve a promessa e decidiu devolver o título da família Noxel para Serben. Porém, justamente quando ela achou que tudo estava resolvido, o rei contou um boato: a mansão ducal abandonada há 100 anos, qualquer pessoa que entra lá nunca volta. Ao ouvir isso, Serben ficou irritada e exigiu que o rei enviasse cavaleiros para investigar. O rei ficou constrangido. Ele nunca acreditou em fantasmas, mas desde que conheceu Serben, que parecia carregar uma maldição, começou a ficar nervoso com qualquer coisa. Diziam que Serben nascerá amaldiçoada. Tudo que envolvia o mar acabava em desastre. Chegar perto da praia trazia acidentes. Subir no navio garantia ondas gigantes virando embarcação. E até ficar parada na areia fazia ondas estranhas molharem ela inteira. Esses eventos deixavam todos receosos, e o rei acreditava nisso ainda mais. Chegar à mansão ducal levaria 2 dias de barco, mas muito mais tempo de carruagem. Irritada, Serben pressionou o rei para concluir logo a transferência do título. Mina, ao lado, tentou acalmá-la. De qualquer jeito, você vai virar duquesa. Não precisa ter tanta pressa. Serben conteve a frustração e pediu ao rei que explicasse os detalhes da mansão. O rei disse que ainda havia alguém morando lá. Ele hesitou e completou: se você quer recuperar o título, terá que lidar com essa pessoa primeiro. 100 anos atrás, a mansão ducal foi ocupada por um estranho. O rei, achando que ele era parente de Serben, entregou a administração da propriedade para esse homem. Serben ficou tão furiosa que quase partiu para cima do rei, mas a cavaleira Mina segurou. O rei caiu de joelhos diante dela, culpado demais para dizer qualquer coisa. Os cavaleiros lá fora viram toda a cena. Ninguém ousou entrar, afinal o trono e toda aquela terra foram conquistados por Serben, e todos ali eram seus fiéis seguidores. Só depois de muita insistência de Mina, Serben o ajudou a se levantar e exigiu saber sobre o estranho que ocupava a mansão. Aquela pessoa era diferente, lembrou o rei. Dava frio na espinha, mas também uma tristeza inexplicável. Serben ironizou: não me diga que você se apaixonou à primeira vista por aquele maluco e por isso entregou a casa para ele? O rei ficou paralisado. Um brilho quase imperceptível de afeto passou pelos olhos dele ao encarar Serben. Amor à primeira vista, murmurou. Talvez. Depois forçou um sorriso brincalhão. Com aquele rosto, até homem cairia de amores. Serben não percebeu o sentido oculto da frase e apenas concluiu que aquele estranho realmente não era comum, decidindo ir pessoalmente até a mansão ducal. Após 10 dias de viagem, ela finalmente chegou ao destino. A mansão, embora imponente, estava envolta por uma aura sombria e silenciosa. Mesmo assim, ela sentiu uma estranha familiaridade, talvez por causa das histórias que o bisavô contava por tantos anos. O portão se abriu facilmente e Serben entrou com cuidado. A mansão vazia estava em completo silêncio e as lembranças das histórias voltaram manso à mente. Ela apertou o emblema na mão, lembrando da lenda. A lenda da tia-avó frágil que se apaixonou por um tritão e acabou mantendo preso em um tanque. Se aquele tritão ainda estivesse aqui, provavelmente já teria enlouquecido. De repente, uma figura correu em sua direção. Serben? É você, Serben? O homem chegou em poucos passos, segurou firme sua mão e a encostou no próprio rosto. Era um rosto absurdamente bonito, traços marcados, porém suaves, agora tomado por uma obsessão doentia. Serben ficou imóvel, chocada. Os olhos de mel mostravam mágoa e descontentamento, com frio inquietante no fundo. Serben, por que você olha para mim assim, como se não me conhecesse? Serben ficou atônita. Seu primeiro pensamento foi: seria ele um assassino enviado pelo Papa? Mas descartou na hora, se fosse, já ter atacado. Os relatórios diziam que os remanescentes do Papa ainda enviavam assassinos para a mansão ducal. O motivo era desconhecido, mas aquele homem, e o Talestranhoque eliminava todos eles. Uma ideia absurda passou pela mente dela: talvez ele fosse o tritão da história do bisavô. Serben puxou a mão de volta com cuidado e respondeu, prudente mas educada: Milord Duque, acalme-se. Acho que o senhor me confundiu com outra pessoa. Ela observou o tritão lendário à sua frente e só então percebeu a forte aura de morte ao redor dele, a mesma pressão que só vira no campo de batalha. Quantas pessoas esse homem já matou? Pensou Serben, tomada por um frio súbito. A voz de Mel era baixa e perigosa, pesada como se cada palavra fosse arrancada da garganta. Por que você está fugindo de mim? Eu fiquei aqui esperando você, Voltar, com medo de esquecer seu rosto. Dia e noite, lembrando de você de novo e de novo. Suas palavras cortaram o ar como lâminas geladas, cada uma carregada de obsessão sufocante, deixando Serben quase sem ar. O mês que você prometeu já passou há muito tempo. As estações mudaram inúmeras vezes e você nunca apareceu. Meu coração só tem você. Você vai me deixar de novo? Por quê?
Ele avançou passo a passo, cada frase vinda do fundo da alma, tomada por um desejo que não permitia recusa. Ser bem, venha até mim. Ele não sorriu, nem demonstrou raiva, apenas uma devoção sufocante. Como se toda a vida dele dependesse dela, impedindo qualquer fuga. Ser bem recuou meio passo, assustada pela obsessão distorcida. O estado mental dele claramente não era normal. Ela precisava sair dali. Desculpe, eu confundi você com outra pessoa. Ela disse, tentando manter a calma, virou-se e caminhou em direção à porta. Mas ao tocar a madeira, Mel bateu a mão nela com força, bang, fechando a porta outra vez. Ele avançou, prendendo-a contra a porta, a voz carregada de ameaça contida. Ser bem, pra onde você vai? Vai me abandonar de novo? Cada palavra soava como algo sendo esmagado. Você nem cumpriu o mês que prometeu. Você não faz ideia do quanto eu esperei. Assim como aqueles espécimes que você jogou fora no seu quarto. Vai me descartar também? Mel a abraçou com força por trás, apoiando o queixo no ombro dela, como se tivesse reencontrado um tesouro perdido. Sua voz ficou mais baixa, carregada de uma dependência quase insana. Diga para mim, Ser bem. Diga que você não vai me abandonar. Só então Ser bem percebeu, ele a confundira com a tia-avó dela. Ela abriu a boca, querendo dizer que a tia-avó já não estava viva, mas não teve coragem. Pois a força nos braços que envolviam sua cintura deixava claro, se ele fosse provocado, as consequências poderiam ser perigosas. Ela jamais imaginou que o monstro dos rumores era o tritão que a tia-avó havia mantido preso no lago. Mas por que ele não voltou ao mar? Por que insistia em ficar ali? Alguém que foi mantido preso, mas que chamava pela sua captora dia após dia. Seria vingança. Mas o tom triste no abraço e na voz dele impedia Ser bem de concluir isso tão facilmente. Mel a observou com curiosidade intensa e de repente deixou um beijo em sua bochecha. Ser bem ficou paralisada. Ser bem, ele sussurrou em seu ouvido com uma intimidade estranha. Você ainda lembra o que me disse da última vez? Eu li num livro que quando duas pessoas dizem isso. Enquanto falava, os lábios dele se aproximaram dos dela. Ser bem o empurrou rapidamente. Senhor Duque, para ser sincera, vim aqui indicada por Sua Majestade. Meu nome é Ser bem. De agora em diante, vou auxiliá-lo. Pode ficar tranquilo, eu não vou deixar a mansão do Duque. Ela forçou um sorriso. Mas o coração já estava em pânico. Como ela poderia saber o que a tia-avó havia dito ao tritão? Ela respirou fundo, tentando se acalmar. Quando estava prestes a revelar sua verdadeira identidade, Mel a interrompeu. Ser bem, do que você está falando? A voz baixa dele soava confusa. Duque, não é você? E por que está falando comigo de forma tão formal? O tom dele ficou sombrio de repente, enquanto se aproximava passo a passo. Desde o começo eu achei estranho. Você finge não me conhecer e tenta fugir. Não me diga que enlouqueceu. Ser bem ainda queria explicar que não era a dama que o prendeu no lago, mas Mel voltou a cortá-la com um sorriso que fez o sangue dela gelar. Enquanto esperava por Ser bem, eu dei um jeito em todos que tentaram tomar o Kiesel. Ele acariciou suavemente os fios de cabelo dela. Beijou as pontas do cabelo. E aí? Eu não fui ótimo. O gesto íntimo fez um arrepio subir pela espinha de Ser bem, como se uma serpente venenosa apertasse a presa. Por trás daquela doçura, escondia-se um terror e uma ameaça letais. Seu sexto sentido dizia que diante daquele homem enlouquecido era melhor esconder sua identidade por enquanto. Ser bem, vá para o quarto descansar, disse ele num tom assustadoramente gentil. Ser bem ficou parada, sem saber o que fazer. Ela nem sabia onde ficava o quarto daquela dama. Por que você ainda está parada aí? A voz de Mel ganhou um fio de impaciência e ameaça. Forçando-se a parecer calma, Ser bem caminhou em direção à escada. Ela sabia que aquilo era um teste. Ele queria confirmar se ela era mesmo aquela Ser bem. Precisava fingir familiaridade e encontrar aquele quarto. Agora, tanto admitir quanto negar sua identidade provavelmente levaria a um fim terrível. A única escolha dela era cooperar temporariamente com a loucura dele, observar cada movimento e procurar uma mínima chance de sobreviver. De repente, uma voz estranha e ao mesmo tempo familiar soou ao lado de seu ouvido. Levante-se, rápido. Ser bem virou a cabeça bruscamente. Uma imagem borrada passou pela mente dela. Ela se viu no segundo andar, olhando perdida para um canto do corredor. Até que a voz de Mel a puxou de volta à realidade. Depois de tanto tempo, você ainda lembra que seu quarto fica no segundo andar. Excelente. Ser bem agradeceu internamente por não ter subido ao terceiro. O olhar de Mel ficou perigoso, mas a voz permaneceu suave. Continue. Vá para o seu quarto. Se você não encontrar, eu vou ficar muito triste. Ser bem levantou os pés pesados. Nesse instante, outra cena surgiu em sua mente. Uma silhueta difusa chamando por trás de uma porta. Meio atordoada, ela sentiu seus passos sendo guiados por aquela lembrança e, sem perceber, já estava diante daquela porta. Quando estendeu a mão para abri-la, Mel a impediu de repente. Não abra. A voz dele ficou gelada. Que direito você tem de abrir essa porta? Havia algo indefinível em seu tom. Ser bem ficou imóvel. Então ele já sabia que ela não era dama.
Ele sabia desde o começo, mas se era assim, por que não eliminá-la logo, como alguém que cobiçava a mansão do duque? Vendo a expressão sombria e indecifrável dele, ela desistiu de tentar adivinhar. Talvez um século de espera tivesse quebrado a sanidade dele. Tudo bem, era melhor falar diretamente. Mel. Ela chamou, tentando pronunciar seu nome. O homem estremeceu. Por que você sabe esse nome? A voz dele começou a tremer. Então, você mesma Serben? Serben queria explicar que só sabia disso por causa do bisavô. Mas antes que pudesse falar, Mel a envolveu num abraço desesperado. Serben. Senti tanto a sua falta. A voz dele estava embargada e a força do abraço quase tirava o ar dela. Me desculpe, por favor me perdoe. Eu só tive medo de entregar a sua mansão para outra pessoa, por isso fiz tudo aquilo. Ele despejou anos de histórias. Como uma criança esperando elogio. Todos esses anos. Li tantos livros. Só queria entender melhor as coisas que você dizia. Nos braços dele, a mente de Serben ficou completamente em branco. O que deveria dizer? Negar que fosse Serben? Ou admitir que era a pessoa que ele desejou por quase um século? Nenhuma resposta conseguia sair. O abraço dele era forte demais, a voz trêmula contando como esperou por ela durante quase 100 anos, com medo de perder de novo a garota que o prendeu e depois o deixou. O corpo dele tremia, como se temesse que ela sumisse de novo. Diante de um sentimento tão obsessivo, a garganta de Serben apertou. Qualquer palavra seria cruel demais. Então ela apenas levantou a mão e retribuiu o abraço, permitindo-se por um momento ser a Serben que ele nunca mais poderia encontrar. Sim. Mel, eu também senti sua falta. Os braços de Mel apertaram ainda mais, o rosto enterrado profundamente no ombro dela. Quando ela achou que finalmente estava segura, algo inesperado aconteceu. Espera. Mel, solta o primeiro. Ela tentou se afastar do abraço dele. Mel a encarou, os olhos cor de menta meio abaixados, cheios de uma obsessão doentia. Esperar. Quanto tempo quer que eu espere desta vez? O coração firme dela voltou a amolecer. Mesmo tendo renascido e perdido as memórias, ainda era tocada pela persistência e pelo apego dele. Selben tentou se mover, mas o corpo não respondia, como se algo a estivesse prendendo. Seria esse o poder de um tritão? A mente dela correu. Deveria tentar derrubar ele, talvez usando tudo, mas aí pensou: tritões desmaiam? E vendo Mel daquele jeito, Selben hesitou de novo. Ele era lindo demais. Uma beleza que não parecia deste mundo, um pouco triste, um pouco obsessiva, que machucava e encantava ao mesmo tempo. Selben, deixa eu te contar uma coisa. Mel ergueu delicadamente os fios do cabelo dela. Da primeira vez que te vi. A voz dele suavizou. Você me lembrou um coralzinho. Selben ficou atonita. Mel continuou falando sozinho. Se você tivesse ouvido, com certeza perguntaria, por causa da cor do meu cabelo? E diria que só você pode ser meu coral. Sim, a você que eu conheço era exatamente assim. Mel se aproximou de Selben com uma doçura dependente. Espera, ela tentou recusar, mas viu os olhos dele escurecerem na hora. Ele soltou o poder que aprendia e toda a imponência da voz desapareceu. Selben, me abraça. A vulnerabilidade repentina deixou sem reação. Não fala, espera. Isso é cruel demais para mim. A voz dele tremia. Eu já esperei tempo demais. Eu sempre tive medo. Ele falou baixinho, como se revelasse um segredo enterrado. Quando você me prendeu no lago, achei que aquilo fosse a pior dor. Mas o que veio depois? Doeu 1000 vezes mais. Frio demais. Sozinho demais. Ele puxou Selben para o abraço, com cuidado, mas também com desespero quase sufocante, como se ela fosse a única luz da noite infinita dele. O coração dela tremeu. Selben levantou os braços e o abraçou de volta. Se você quiser, eu vou te abraçar sempre. O corpo dele tremia levemente, como se quisesse despejar de uma vez todas as palavras que não disse em 100 anos. Antes de cada frase, ele chamava o nome dela, com medo de que ela sumisse. Selben, todos esses anos eu sou agente porque pensava em você. Selben, enquanto você não estava, eu li tantos livros. Selben, porque queria entender você, mas... A voz dele soava como um eco do fundo do mar. O cabelo tinha um perfume suave, o abraço trazia calor e um cheiro fresco de grama à beira do lago. O sono começou a dominar Selben. No instante antes da consciência sumir, um pensamento surgiu. Se fosse ela ao reencontrar alguém que desejou por tantos anos, não diria primeiro, por que demorou tanto? Ou talvez, onde você esteve esse tempo todo? Mas ele não perguntou. Falou tantas coisas, mas nunca perguntou onde ela esteve todos esses anos ou o que viveu. Porque ele não perguntou. Naquela noite, Selben teve um sonho. No sonho, ela voltava para sua antiga casa, coberta de narcisos floridos. Dentro da casa estava uma figura familiar, seu bisavô. Quando ele viu a pessoa entrando, seus olhos velhos brilharam de surpresa. Senti tanta sua falta. Você veio me buscar? Ele tentou se levantar de tão emocionado, mas perdeu o equilíbrio e caiu da cadeira de rodas. No instante seguinte, Selben viu a si mesma indo até ele, mas a expressão naquele rosto lhe parecia estranha. Alegria, carinho, culpa e um sorriso levemente amargo. O bisavô pediu desculpas várias vezes. Me perdoe.
Não consegui cumprir nossa promessa. Agora que te vi, posso partir em paz. Ele devolveu a insígnia da família. Obrigado por vir me ver. Aquela ela desconhecida segurou a mão dele. Não. Sou eu que devo agradecer. Descanse, tio. Selben acordou de repente. A luz da manhã travava pelas cortinas. Um frio suave permanecia na palma da mão. Ela abriu. O colar antigo do sonho estava ali, quieto. Diziam ser a relíquia da família Noxel. O sonho era tão real, cada detalhe nítido, como se tivesse acontecido ontem. Mas quanto mais tentava lembrar, mais estranho ficava. Ela simplesmente não conseguia recordar como o colar foi parar em sua mão, nem o que realmente aconteceu no dia em que seu bisavô morreu. Como não havia trazido roupas extras, o vestido de renda que usava era algo que pegou do guarda-roupa do quarto. Em silêncio, ela fez seu plano. Hoje ela precisava contar ao Tritão que não era aquela senhorita e que ele deveria deixar aquela mansão. Mas a vida e o coração das pessoas nunca seguem o plano. Quando abriu a porta, todas as palavras que tinha preparado travaram na garganta. Bom dia, Selben. A luz da manhã caía suavemente sobre ele, tingindo seus curtos cabelos verde escuros com um brilho dourado. Ele olhou para trás com um sorriso claro e quente, como se o mundo inteiro existisse apenas para aquele instante de beleza. O sol estava tão bonito. De repente, ela não conseguiu dizer nada. Um Tritão que esperou 100 anos. Voltaria a enlouquecer só porque ela iria embora de novo. Naquele momento, Selben foi convidada pelo Tritão para tomar café da manhã juntos. Só pôde caminhar em silêncio até a mesa, frustrada por ter perdido mais uma chance de revelar sua identidade. Não tinha jeito. A forma como o Tritão estava parado na varanda logo cedo era simplesmente radiante, ainda mais chamando seu nome com tanta gentileza. Naquele instante, sua garganta pareceu travar completamente, sem coragem para dizer a verdade. Selben até suspeitou que o Tritão realmente tivesse algum tipo de encanto que mexia com o coração. Ela firmou sua decisão. Custe o que custar, hoje ela falaria a verdade. Enquanto pensava nisso, cortando o bife distraidamente, um cheiro estranho e quase imperceptível chegou ao seu nariz. Ela tapou a boca, assustada. Aquele cheiro estava errado, ela só o tinha sentido no campo de batalha. Ela lembrou do que o imperador havia dito, sempre apareciam assassinos naquela mansão, e embora o Tritão resolvesse todos eles, nenhum jamais foi visto de novo. Será que? Um palpite ousado surgiu em sua mente. Ela se levantou na hora e impediu Meryl de comer. Não coma isso. Meryl ergueu o olhar, os olhos cheios de uma emoção profunda. Então o que eu devo comer? Selben suspirou. Você sabe muito bem. Ela segurou a mão de Meryl e puxou para fora. Vamos comer lá fora. Tem uma cidade não muito longe daqui. Solte. A voz de Meryl ficou baixa, como se estivesse segurando algo. Selben não percebeu e continuou puxando. Lá fora tem tanta comida boa. Eu te pago. Eu mandei você a SOLTE. Grito repentino de Meryl a interrompeu. Ele afastou com força, deixando Selben atônita. Ele ficou ali parado, com a luz do sol atravessando a janela sobre seu corpo, mas sua voz soou ainda mais gelada. Que foi? Ficou decepcionada comigo? Porque eu não sou o que você quer e agora te deixa enojada? Então você também vai ficar presa aqui. A voz dele tremia. Nos olhos cor de água havia mágoa e ressentimento. Só assim você vai entender como eu vivi até agora, e o quanto meu coração sofreu. Meryl achou que Selben ficaria com mais nojo dele, mas ela não o empurrou. Em vez disso, disse baixinho: talvez eu não consiga sentir tudo que você sente, mas eu entendo sua escolha. Você só fez isso para sobreviver, certo? Meryl ficou imóvel, a expressão levemente abalada. Selben segurou a mão dele com cuidado. Aqui não tem nada. Você só fez o que precisava para viver. Mas agora é diferente. Podemos sair juntos. Você não precisa continuar preso aqui. Mas Meryl permaneceu parado, o corpo tremendo. Não posso. Ele balançou a cabeça, quase implorando. Não vá embora, Selben. Fica aqui. Por favor. A voz dele ficou rápida, tomada por um medo quase insano. Eu não posso sair dessa mansão. Lá fora dói. Eu não posso sair. Selben franziu o senho. Como assim? Meryl continuou implorando para ela não ir e no instante seguinte sua voz ficou afiada e sarcástica, como um animal encurralado soltando seu último grito. Você diz que entende minhas escolhas, não mente. Diz isso, e ainda quer me abandonar. Ele apertou as mãos dela com força, o desespero transbordando. Quer me empurrar para o abismo de novo. Selben olhou para aquela figura despedaçada, um aperto amargo surgindo no peito. Não, disse a si mesma, não posso ceder agora. Ela respirou fundo para manter a calma. O que quer dizer com lá fora dói? Eu não disse que ia te deixar. Eu disse que vamos juntos. Meryl apertou a mão dela, a força aumentando pouco a pouco. Eu não acredito que você vai me levar. Você sempre trai a minha confiança. Ele fez uma pausa e sua voz ficou estranhamente suave. Mas Selben, sabia? Mesmo quando você me prendeu no fundo do lago, me separando da minha família, o mar. Mesmo quando não cumpriu nossa promessa de um mês e me abandonou.
Ele levantou a cabeça devagar. Frio em seus olhos azul água desapareceu, substituído por uma ternura doentia, como alguém perdido na escuridão que finalmente vê a única luz e corre para ela, mesmo sabendo que vai se queimar. Mesmo assim, eu ainda amo você. Meryl encostou a mão dela em seu rosto, como se quisesse ter certeza de que ela era real. Seus olhos se fecharam, os cílios tremendo, o rosto tomado por uma devoção obsessiva. Selben tentou puxar a mão de volta, a voz cheia de pânico. Eu não sou a Selben que você conheceu. Me solta. Meryl levantou o olhar devagar, um sorriso estranho surgindo nos lábios, seus olhos azul água brilhando com perigo. Selben, meu amor. A voz dele era suave o suficiente para gelar o sangue. Vamos ficar aqui para sempre. Vamos dormir. Juntos para sempre. O lado doente do Tritão explodiu para impedir Selben de sair. Ele estava disposto a morrer com ela, mas Selben reagiu rápido e o imobilizou. Ela o obrigou a encarar a verdade. Acorda. Eu não sou ela. Não sou a moça da qual você fala. Aquela moça era sobrinha do meu bisavô e ela já morreu há muito tempo. Já faz 100 anos desde a última vez que você a viu. E mesmo que um humano pudesse viver tanto, estaria velho. Ela encontrou o olhar teimoso de Meryl, aqueles olhos brilhando com obsessão e uma leve sombra. A voz de Selben foi ficando mais suave. Eu só pareço com a antiga dama. Pensando de forma realista, é impossível sermos a mesma pessoa. Olhe para o meu rosto, pense bem. Como eu poderia ser quem você diz, entendeu? Então, por favor, por você mesmo acorde. A teimosia nos olhos de Meryl começou a se desfazer. Seus dedos longos tremeram enquanto cobriam os olhos, lágrimas escorrendo entre as frestas. Eu já não lembro mais. Selben, eu nem lembro mais do seu rosto. Me desculpa. Eu sou tão idiota. Meryl soluçou baixinho, como uma criança perdida. Selben o encarou, sem conseguir respirar por um momento. Era a primeira vez que ela olhava tão de perto nos olhos de alguém. Aqueles olhos eram como mar profundo, misteriosos, com lágrimas brilhando. Ao mesmo tempo dolorosos, hipnotizantes e com um toque de doçura inocente. Selben sentiu o coração acelerar de repente, como se fosse puxada pela tristeza nos olhos dele. A razão voltou num estalo, ela deu alguns passos para trás. Eu não sou a Selben de quem você fala. Soze sobre você porque meu bisavô contou a história dela. Meu nome é Selben Noxirel. Herdei esse nome porque me pareço com aquela dama. De agora em diante, pode me chamar de Noxirel. Meryl ficou olhando para ela, atônito, lágrimas ainda caindo daqueles olhos hipnotizantes. A expressão dele parecia um lamento ferido, confuso, doloroso, como se o mundo dele estivesse desmoronando. Quando Meryl finalmente se acalmou, Selben o levou até a sala. Ela encontrou um copo relativamente limpo e ferveu água para ele. Depois de 100 anos, era óbvio que não restaria chá algum naquela mansão. Meryl parecia bem mais tranquilo. Olhando a água tremendo no copo, ele falou devagar: Eu sei que você não é a Selben. Selben resmungou por dentro. Sabe nada. Se soubesse, não teria surtado daquele jeito. Meryl então perguntou, confuso: Selben, o que ela era sua mesmo? Minha tia-avó. Sou filha do filho do irmão do pai dela. Era claro que um tritão não conseguia entender os laços familiares humanos. Ele ignorou aquilo e perguntou de novo: quando vim aqui pela primeira vez, esta mansão estava totalmente vazia. Vocês tinham abandonado tudo. Por que voltaram de repente? Selben soltou um suspiro de alívio. Ela estava esperando por essa pergunta. Explicou imediatamente: minha família nunca saiu daqui por vontade própria. Cerca de 100 anos atrás houve uma revolta. O Papa traiu a coroa e tomou o trono. A família do Khal Noxirel foi eliminada no mesmo dia, junto com a família real. Só meu bisavô sobreviveu. Selben fez uma pausa. Você quer saber como aquela jovem dama morreu, não é? No dia em que os rebeldes chegaram, ela permaneceu na mansão e morreu como herdeira. Dizem que desistiu de fugir por estar doente, mas ninguém viu seus últimos momentos. A verdade só poderia vir dela mesma. Mas para nós, nunca saberemos, porque aquela jovem dama já deixou este mundo. Meryl ficou sentado, atônito, com a mente voltando para 100 anos atrás. Foi mais uma vez em que ele esperou, mas Selben não apareceu. Ele relia repetidamente as cartas que ela havia escrito para ele, como se pudesse sentir o calor dela através do papel. Nas cartas, ela mostrava o quanto se importava. Preocupava-se que ele, sozinho no lago, sentisse solidão e frio. Dizia que se ele precisasse de algo, era só avisar que ela iria vê-lo imediatamente. Mas agora, todas aquelas promessas viraram sonhos impossíveis. Meryl cobriu o rosto com as mãos trêmulas. As lágrimas caíam silenciosas enquanto uma dor cortante atravessava seu peito. Ela nunca o abandonou e ele a odiou por 100 anos. Selben falou com suavidade: desculpe repetir isso tantas vezes. Talvez agora seja melhor do que naquela época, mas a vida humana não chega a 100 anos. E quando uma pessoa morre, não sobra nada, apenas um corpo gelado. Mesmo que o milagre a fizesse viver mais de 100 anos, o fim seria o mesmo. Ela não poderia manter uma aparência jovem como a minha para sempre.
Mas acho que ela nunca quis deixá-lo preso por tanto tempo. Não sei se isso vai te consolar, mas Meryl a interrompeu. Ela era a pessoa mais forte que já vi. Forte bastante para deter aqueles que queriam me matar. Então ela está viva. Selben está viva. A voz de Meryl tremia, cheia de incredulidade. Ela prometeu que ficaria comigo por um mês. E se ela realmente tivesse morrido, com certeza teria voltado para esta mansão. Selben observou a reação dele e fechou os olhos. Desde que chegou ali, vinha tomando uma certa decisão, repetindo para si mesma que Selben ainda estava viva, que humanos podiam viver até 100 anos. E até que, mesmo depois da morte, poderiam se reencontrar na mansão. Se fosse assim, alguém teria que assumir esse papel e esse alguém, por acaso, acabou sendo ela. Ela respirou fundo. Eu também já perdi família, então entendo que você sente. No começo impossível aceitar, mas depois de um tempo. Chega. Meryl não queria mais ouvir consolo. Ele se apoiou na mesa e se levantou. Faz o que quiser. Vai se quiser, fica se quiser. Selben ficou sem reação. Então você quer sair comigo? Posso te mostrar a vila. Não. De qualquer jeito, eu não posso sair daqui. Ele virou de costas. Selben olhou para ele. Então eu já volto. Meryl não respondeu. Depois de fechar a porta e sair, ela pensou, pela reação dele, acho que ele ouviu. Então, por que meu coração está tão apertado? No mercado da vila, Selben comprou muitos suprimentos e pediu que fossem entregues na mansão. A mansão na floresta? Claro. Todo mundo aqui conhece aquele lugar. Então, por favor, entregue essas coisas regularmente. O comerciante ficou surpreso. Senhorita, não me diga que está morando naquela mansão das histórias. Sim. Era originalmente da minha família. Mas agora está tudo bem, não precisa se preocupar. No fundo, ela ainda pensava, será que ele pode comer maçã? De repente, o comerciante exclamou, isso não é história. Realmente morreu gente lá. Isso aconteceu há mais de 30 anos. Alguém foi até lá, e nunca mais voltou. Como não há nenhum nobre responsável por aquela região, não podemos pedir uma busca oficial. Mas todo mundo sabe que aquela criança morreu lá. Selben ficou imóvel. Em todos os relatórios que recebeu sobre a mansão, nunca havia registro de uma pessoa comum visitando aquele lugar. Ela só ouvira falar que os desaparecidos eram inimigos da família Noxiller, gente com as mãos sujas de sangue. Nunca imaginou que houvesse também uma pessoa comum entre eles. Para o mundo lá fora, sereianos devem ser muito mais cruéis do que ela pensava. Selben respirou fundo e tranquilizou o comerciante. Agora está tudo bem. Dias atrás, cavaleiros da capital vieram investigar. Então nosso acordo continua. Vou indo. Selben deixou a barraca. Mas para mim, um sereiano, ela lembrou das palavras de Meryl. Mesmo depois de 10 anos, humanos esquecem o rosto uns dos outros. Principalmente sem fotos ou retratos. E mesmo assim, ele passou século após século desenhando aquela imagem na mente, como um animalzinho lamentável preso a uma lembrança. Selben apressou o passo em direção à mansão. Sempre que pensava naquele sereiano, seu bom senso se confundia e sua razão se perdia. Às vezes. Às vezes ela pensava que talvez tivesse vindo ali, para salvar aquele sereiano aprisionado sozinho. Bisavô, estou entendendo cada vez menos a mim mesma. Ao entardecer, Selben voltou para a mansão. Voltei. Ela abriu a porta procurando por Meryl, mas a mansão estava silenciosa demais. Olhou em volta, chamando, onde você está? Acho que sei onde ele pode estar. Subiu ao segundo andar e parou diante do quarto de Selben. Será que ele está tirando uma soneca? Meryl, você está aí? Ela bateu e empurrou a porta. Não me diga que está a dormir. A frase morreu no ar. Líquido vermelho se espalhava pelo chão. Uma voz ecoou em seus ouvidos. Selben, quando você morrer, para onde devo ir para reencontrar você? Mesmo que um sereiano morra, ainda pode voltar a se encontrar no mar. Porque sereianos, ao morrer, vira a mágoa do mar. Uma voz belíssima, vinda de lugar algum. Selben olhou para tudo dentro do quarto, sem acreditar no que via. Mas quem disse aquela frase ou onde ela ouvirá? Nada disso importava mais. Lembrança tomou conta de toda sua mente. Quantas pessoas você matou? Ou o que comeu? Isso importa mesmo. Ela deu passos em direção a Meryl caído no chão. Você ainda me odeia? Então me mate. Se quer vingança, viva e faça isso. Só ao ver aquela cena ela finalmente compreendeu. Ela tocou o rosto delicado e sem vida de Meryl. Nenhum padrão moral consegue se aplicar a você. Então, talvez o único milagre que eu possa te dar seja esta frase. Abra os olhos. Meryl. Eu sou Selben. Eu sou aquela Selben. Então, por favor, abra os olhos, Meryl. Gotas de água escorreram pelo rosto dele. Meryl abriu os olhos devagar. Selben. Ele estendeu a mão, envolveu seu pescoço e a puxou para seus braços, tremendo por inteiro. Selben. É realmente você. Que bom. Selben, eu sempre esperei por você. Sereiano encostou a cabeça no ombro dela. Só por você. Esperei por tanto tempo. De repente, Selben despertou assustada. Uma voz ao lado perguntou, como você está se sentindo?
Meryl estava sentada ao lado da cama, olhando para ela. Selben ficou chocada. O que está acontecendo? Meryl respondeu, o que você quer dizer? Está me zombando só porque eu ainda estou vivo. Selben negou rápido. Não quis dizer isso. Você desmaiou aqui agora há pouco, e o chão inteiro estava molhado. Do que você está falando? Como assim? Tudo aquilo foi um sonho, mas ela lembrava claramente do chão encharcado, com cheiro de mar e sangue. É porque agora eu tenho pernas que você não gosta mais de mim. Meryl subiu na cama de repente. O quê? Do que você está falando? Selben se desesperou. Meryl se aproximou. Porque eu tenho pernas agora, não sou mais raro. Então você está fingindo que não me conhece de novo, não é? Meryl apoiou a mão ao lado dela e falou com urgência. Sobre ontem, eu não expliquei direito. Eu achei que se eu não fingisse ser aquela pessoa, você realmente morreria então. Ele se inclinou de repente, cortando suas palavras. Você finalmente se lembrou de tudo, não é? Ele ergueu uma mecha do cabelo dela, passando os dedos devagar. Todos os dias eu rezava para que quando você voltasse aqui, lembrasse de como me abandonou tão facilmente naquela época. Meryl deixou um beijo leve em seu cabelo. Parece que minhas preces, enfim, foram atendidas. A partir de agora, ele a encarou de cima. Vou devolver cada dor que você me fez sentir. Selben arfou. Espera. Ela agarrou a roupa dele, tremendo. Meryl, escuta primeiro. Eu só errei porque sua voz vacilou. Eu pensei que você estivesse assim só porque ficou preso por muito tempo. Que se eu te desse comida normal e uma vida normal, você melhoraria. Mas isso era só ilusão minha. Ela olhou para ele, o peito apertando. Você foi destruído por completo. Tão por completo que nem eu consigo te salvar. Meryl sorriu com uma doçura assustadora. A partir de agora, você não vai sair deste quarto. Nem um passo. Quando o céu começou a escurecer, Meryl disse baixinho, desculpa. Acho que exagerei na brincadeira, né? Você deve estar exausta. Hoje, descanse, Selben. Ele beijou o cabelo dela. Se precisar de algo, és ou me pedir. Selben olhou de lado, pensando, faz tudo o que quer e ainda tem coragem de falar isso. Não importa como eu explique, você sempre chega à mesma conclusão. Você é Selben. Eu já falei tantas vezes. Eu não sou ela. Ele a interrompeu de novo. Esse assunto termina aqui. E a partir de agora você não pode sair deste quarto. Ele levantou da cama. Selben gritou. O quê? O que isso quer dizer? Você quer me prender aqui? Meryl continuou andando. Isso nem chega a ser prisão. Eu não fico te vigiando 24 horas por dia, não te tranco num espaço minúsculo e nem te abandono. Ele completou. Selben rebateu, mas nada disso fui eu quem fez. Meryl falou num tom baixo e possessivo. Selben, aqui ninguém pode te machucar. Só eu posso te olhar. Ninguém mais pode te desejar. Então espero que entenda o quanto estou me segurando. A mão dele segurou a maçaneta. Ele olhou por cima do ombro. Caso contrário, para satisfazer meus desejos, eu já teria te amarrado nessa cama faz tempo. A porta do quarto bateu com força. Selben ficou sentada na cama, chocada. Meu querido ancestral, o que você aprontou para deixar sua descendente sofrendo assim? O sol do meio-dia estava agradável. Selben, você deve estar com fome. Já que isso é uma vida de cativeiro, eu imaginei que a qualidade ia cair um pouco. Bom, isso é meu. Eu percebi isso logo na hora da refeição. Isso não é salada, é literalmente um prato de capim. E onde está o molho vinagrete que eu comprei? Mas como ele preparou isso com boa intenção, eu deveria pelo menos comer mais da metade. Selben pegou uma colher e mastigou. Selben colocou a colher de lado. Ela virou e sorriu para ele. Mel, eu já estou satisfeita. Mel ficou confuso. Por que você não comeu tudo? Ele fez uma expressão triste. Eu lembro que você gosta de comida bem triturada. Por isso preparei em forma de sopa grossa. Ah, lá vamos nós de novo. Seu rosto parecia frio, mas os olhos eram suaves e tímidos. E, no jeito como ele me olhava, completamente, com o coração inteiro, havia expectativa e um tremor emocional. Selben sorriu. Numa situação dessas, eu ainda consigo sorrir. Devo ter ficado tempo demais nessa mansão sombria com esse tritão enlouquecido, por isso enlouqueci também. Sim, Mel. Eu realmente gosto de comida triturada. Mas, da próxima vez que fizer uma sopa grossa assim, cozinhe pelo menos um pouco, tá? E embora fosse uma ideia maluca, eu sentia que mesmo se ele não tentasse me impedir, eu não deixaria ele. Tá bom. Porque para mim o rosto dele parecia tão belo quanto uma flor reencontrando a luz do sol.